Senhor Jesus, nos dê a visão. Queremos ver o Senhor. Senhor Jesus, Senhor, tocar no Senhor, desfrutarmos do Senhor. Senhor Jesus, continue conosco. Senhor, nos encabeçando. Senhor, nos conduzindo. Senhor, nos revelando. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor, né? Mais uma mensagem. E o título é uma oração, né? Dá-me a visão. Né? Então, que durante né, decorrer do restante da reunião, que possamos estar orando ao Senhor, para o Senhor nos dar a visão, né? Nos revelar um pouco mais. Né? Com certeza, né, graças ao Senhor, o Senhor já se revelou para nós, já vimos, né, tocamos no Senhor, no seu amor, na sua grande salvação. Mas o Senhor, ele é sempre novo, né? Então o Senhor quer se revelar ainda mais para nós, né? Então para isso é necessário que o Senhor abra os nossos olhos, né? Não esse aqui que a gente está vendo, necessariamente esse físico, mas os nossos olhos espirituais, né? Interiormente é necessário que nesta noite nós vejamos um pouco mais do Senhor, né? Senhor Jesus, o Senhor precisa de abrir os nossos olhos. E o contexto da mensagem está dentro de Mateus 16, né, muito conhecido. Mas antes de Mateus 16, a gente precisa de situar em um versículo, em uma passagem, um contexto que é similar a ele, né, mas com um detalhe que vai nos ajudar para essa mensagem. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 22 e 23, para nós nos situarmos, né? Marcos capítulo 8, versículos 22 e 23. Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Nesse contexto, ele antecede aqui dentro dos escritos de Marcos, né, os acontecimentos similares ali a Mateus 16, né, quando o Senhor leva os seus discípulos para Cesareia de Filipe. Então isso é muito significativo, como toda a palavra, toda a Bíblia de Deus, ela é muito rica, muito preciosa, né? Se formos simples o suficiente para tocarmos na simplicidade do que Deus é, nós ganhamos revelação, né? Então aqui antecede, mostra a experiência de um cego. E o cego, qual que é a maior necessidade de um cego? É ver, é enxergar. Ele é cego, ele não vê. Então ele roga ao Senhor. O Senhor, né, no versículo 23 nós lemos, o Senhor aplica ali saliva e pergunta se ele vê. Ele, no versículo 24 mostra que ele vê assim um pouco ainda embaçado. E o versículo 25, vamos ler todos juntos, por favor. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Então o cego passou a ver, né? Era um cego, aí o Senhor aplicou ali a saliva e novamente impôs as mãos e ele passou a ver. Aí o versículo 26, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia, né? Então lá, naquela época, naquele tempo e naquele lugar, né, teve esse acontecimento. Um cego, né, foi curado pelo Senhor. Então naquele tempo, melhor agora, um pouco logo na sequência, né, os discípulos aí logo na sequência, naquela época, naquele lugar, naquela região, o versículo 27.
Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizes os homens que eu sou? Né? Aí, agora nós podemos abrir Mateus, capítulo 16. Senhor Jesus. O versículo 13. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Né? Então, antes deles irem para Cesareia de Filipe, o Senhor curou um cego. Né? Aí o Senhor pega os seus discípulos, leva para Cesareia de Filipe. Em outras mensagens já falando de forma bem detalhada, né? É bem significativo isso. Cesareia de Filipe fora da esfera da religião, um lugar adequado para Deus poder revelar, né? Dar a visão para os seus discípulos. Então é bem significativo isso. Nós temos a clareza de que o Senhor, com isso, ele queria nada mais, nada menos do que revelar, dar a visão para os seus discípulos. Porque, num certo aspecto, os seus discípulos, naquele momento, eles eram como aquele cego. Eles não viam, eles não tinham a visão de quem era o Senhor. Aí o Senhor começa perguntando: que dizes o povo quem é o Filho do Homem? E na sequência, para falar, muitos falam, né? No mundo há muitas vozes, né? E nos dias atuais ainda mais, há muita opinião, muito parecer, muitos pontos de vista, né? Mas no contexto, na sequência do capítulo 16, o Senhor pergunta. Muitos dizem: mas e tu? Que dizes? E para você, quem eu sou? Né? O Senhor perguntando para mim, para você, para cada um de nós nesta noite. Para mim, para você, quem é o Senhor? Será que ali, na experiência, ainda os discípulos estavam como aquele cego? Eles não tinham a visão. Eles ainda não viam o Senhor como Ele é. Aí o Senhor revelou para ele. Senhor Jesus, versículo 15 e 16, do mesmo capítulo 16 de Mateus. Mas vós, continuou a ele: quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nessa hora e na sequência, nós vemos, versículo 17, mostra que foi o Pai que revelou isso para Pedro. Então, nessa hora, Pedro, que não via, ele passou a ver. E agora ele via quem? Ele via o Cristo. Ele olhou assim: oh, é o Cristo. Quem é o Cristo? Cristo é o Messias. Cristo é o prometido. Cristo é aquele que é o comissionado, né? E ele é o Filho de Deus. Então os olhos de Pedro foram abertos. Deus, o Pai, o revelou. Revelou para Pedro. E nessa hora, Pedro viu, né? E teve a visão. Ter a visão, né? Dar-me a visão, né? Ter a visão que, no português mais claro, ver. Como você vê o Senhor? Como eu vejo o Senhor? Como é o Senhor para você, né? E aplicando, vemos que Ele é o Filho do Deus vivo. Então, mostrando que Ele é aquele que nos dá a vida. Ele é aquele que nos deu a vida. Ele é aquele que nos dá a vida. E Ele é o Cristo. Ele é o comissionado. Ele é o Messias, Ele é o prometido. Ele é aquele que nos conduz à glória. Senhor Jesus, Senhor Jesus.
Então foi o Pai que revelou, versículo 17, mas o Senhor continua abrindo os olhos dos discípulos, versículo 18 do mesmo capítulo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então agora a gente pode até fazer uma comparação com aquela situação de antes, né? Então, no primeiro momento, quando o Senhor, lá de Marcos, quando o Senhor abriu um pouco a visão do cego, né? Cego, aí ele viu um pouco assim, meio claro, ainda via os homens como árvore, né? Aí o Senhor precisava de ampliar um pouco mais a visão deles. Então aqui são contextos bem próximos, né? Nós vemos que eu e você, meu irmão, minha irmã, nós éramos como aqueles cegos. Nós não víamos, mas um dia o Senhor nos abriu os olhos. E aí nós vimos o que? Nós vimos que Jesus, Ele é o Cristo. Ele é o comissionado. Nós vimos também que Ele é o Filho de Deus. Ele nos deu a vida, Senhor Jesus. Mas ainda ficou um pouco meio assim, aí o Senhor veio e abriu os olhos por completo. Nos revelou a igreja. Mostrou que e agora o próprio Filho agora revela, o Pai revelou o Filho, e agora o Filho revela, acaba de abrir os olhos dos discípulos, de cada um de nós, e agora nós vemos que nós somos a igreja. E ainda detalhe um pouco mais, que nós somos materiais, nós somos essas pedras para a edificação, né? E aí esse Pedro aqui, um pouco atrapalhado, conhecemos bem o contexto de Mateus 16, vamos tocar ainda nesse ponto, mas ele lá na sua epístola, né? Vamos só situar dentro de somos materiais, estou revelando, abrindo a nossa visão, agora vendo que nós somos a igreja, né? E nós, individualmente, nós somos esses materiais para a edificação da igreja. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 7. 4 a 7. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está escrito na Escritura. Não, amém. Só até o 5. Perdão. Então nós somos pedras que vivem, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então nós somos essas pedras que seremos edificados sobre a pedra que é a rocha, que é Cristo. Então nós somos esses materiais. Então aí agora, comparando lá com o cego de Marcos, né? Do contexto de Marcos, agora a visão está um pouco ainda mais clara, né? Então agora já enxergando, já sabendo onde nós estamos andando, né? A nossa visão, ela foi aberta, agora nós já vimos o Senhor como Filho de Deus, como Cristo, já vimos a igreja, ainda vimos que nós somos materiais para edificar a igreja. Nós, eu e você, nós que éramos como tição, nosso destino que era queimar eternamente, mas o Senhor abriu a nossa visão, agora eu vejo, agora eu sou útil ao Senhor. Antes eu não tinha essa esperança,
mas os meus olhos foram abertos. Agora a esperança para mim, a esperança para nós. O Senhor abriu a nossa visão. Então nós vemos que nós somos úteis para a edificação da igreja. Senhor Jesus. Então voltando em Mateus capítulo 16. Senhor Jesus. Então, antes de nós vermos, nós não sabíamos, eu não vejo, né? Eu era cego. Mas a partir do momento que eu vi, agora eu sou indesculpável. Agora eu já vi. Né? E não tem jeito, não adianta, não queira tentar voltar para trás, né? Nós já vimos, né? O Senhor já abriu os nossos olhos. Então, consequentemente, com essa visão, o Senhor nos deu uma responsabilidade, né? Mas o Senhor, ele mostra que ele nos dá uma comissão, mas ele nos dá a condição para executar aquela função, enfim, fazer a sua vontade, né? Então, vimos que o Senhor revelou e ainda mostra, vamos ler o versículo 19, do capítulo 16, versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Então o Senhor, ele abriu a nossa visão, abriu os nossos olhos, agora nós vimos, aí ele agora nos deu uma chave, né? A chave para abrir, para tirar das garras de Satanás as pessoas, né, que estão presas lá. O Senhor nos deu a chave, por meio de uma oração, por meio de nós suprirmos a palavra, pregarmos o Evangelho. Nós temos a chave para libertar as pessoas, nós temos a chave para levar salvação às pessoas. Então agora esse comissionamento do Cristo, ele veio até nós, né? Então nós somos esses que agora temos a chave para abrir, né? Aí seguindo no contexto de Mateus capítulo 16, o versículo 21, vamos ler todos juntos, por favor. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar seus necessários e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principados sacerdotes e dos escribas, ser morto, ressuscitado no terceiro dia. Aí o Senhor, depois de abrir os olhos dos discípulos, dar tão grande revelação, aí o Senhor fala: agora é necessário que eu vá para Jerusalém, para lá eu sofrer muitas coisas dos anciãos e ser morto, ressuscitado ao terceiro dia. Aí o Senhor ele descreveu todo o processo para a conclusão, né? E eu tenho que sofrer, ser morto, parou aí? Ressuscitar. Senhor Jesus. Então eu vou ir. Então o Senhor já abriu a visão, nos deu a chave, agora o que eu tenho que fazer? Tenho que ir, eu fui. Agora é sofrer, ser morto e ressuscitar. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas nós conhecemos o contexto, eu não vou ler aquelas porções que às vezes nos desanima, né? A experiência de Pedro. Depois do Senhor falar da tão grande revelação e mostrar todo o processo que deveria passar, era necessário. Por quê? Porque se o Senhor não fizesse isso, se o Senhor não passasse por esse processo, eu e você, nós estaríamos condenados eternamente ao lago de fogo, a perdição eterna. Então, pensando em mim, pensando em Pedro, pensando em você, pensando em cada um de nós, o Senhor falou: é necessário, eu tenho que sofrer, eu tenho que morrer, mas eu vou ressuscitar, eu vou vencer a morte,
eu vou vencer Satanás, eu vou vencer o pecado, eu vou ressuscitar. Quer dizer, se um grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele fica só. Então é necessário sofrer, é necessário passar por tribulação, é necessário passar por situações difíceis. Para quê? Para que seja trabalhado mais da pessoa do Senhor em nós. É necessário, né? Aí vemos, né, na sequência, não vou ler, Pedro com sua boa opinião, uma grande advertência para nós, né? Com sua boa opinião, mas na verdade o que? Era o próprio Satanás sendo personificado ali no seu ego. Ele que era uma revelação, alguns instantes antes, ele era uma pedra para edificação, ele se tornou uma pedra de tropeço, né? Porque seria um impedimento para o Senhor edificar a sua igreja. Aí Satanás foi repreendido e Pedro foi restaurado. Porque esse mesmo Pedro que não concordou que era necessário que o Senhor passasse por tudo aquilo, esse Pedro, irmãos, isso, dentro disso aqui me dá muita esperança. Porque esse mesmo Pedro que foi uma pedra de tropeço, assim como eu e você, às vezes nós somos para a obra do Senhor, esse mesmo Pedro, ele foi trabalhado, ele foi lapidado, ele foi transformado. Esse mesmo Pedro se tornou o velho Pedro. Aí o que ele escreve lá na sua epístola? Lá de novo agora o velho Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Vamos ler no primeiro momento, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Aleluia! Irmãos, Pedro, ele aprendeu a lição. Naquele momento, movido pelo seu velho homem, pelo seu ego, ele repreendeu o Senhor. Que isso, Senhor, não é necessário, né? Quantas vezes nós ainda na nossa vida cristã ainda somos esses assim, né? Às vezes, mas irmãos, tem esperança para mim, tem esperança para você, tem esperança para nós. Então esse Pedro que tentou impedir o Senhor, podemos inferir que com a ação de Pedro, ele achava que não era necessário. Não é assim? Podemos inferir isso? Né? Ele achava que não era necessário. Mas agora, vejam bem, Pedro trabalhado, né? O Pedro que agora, com a visão clara, Pedro viu o Senhor de uma maneira clara, ele experimentou, e a visão dele era tão clara, que a sua ação, seu viver, demonstrava isso. E agora ele diz, nisso exultais, embora no presente tempo, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Vamos ler o versículo 7 até o 9. Porque o valor da vossa fé, é 1 de Pedro 1, 7 ao 9. Porque o valor... mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aleluia! Mas Pedro, ele viu, né? Então, isso tem que trazer uma esperança para cada um de nós, né? Quantas vezes eu sou como esse Pedro, que não vejo que é necessário, que às vezes sou como uma pedra de tropeço, mas eu e você, nós temos a oportunidade de nos arrepender.
e rogarmos ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos. Se eu quero ver o Senhor, Senhor Jesus, pois mesmo não havendo visto, ainda não consegui ver, mas eu amo o Senhor, mas ao qual, não vendo agora, mas eu não vejo ainda, mas eu creio, crendo, exultando com alegria indizível, cheia de glória, porque o que há por vir é algo maravilhoso, irmão, que é a salvação da nossa alma, né? Então meus olhos precisam de abrir, eu preciso de ver isso, né? Então eu não posso ficar apenas ficar olhando as provações, as tribulações, né? Meus olhos precisam abrir de eu ver que é necessário, né? E que eu preciso de ver lá na frente qual que é o objetivo, qual que é a finalidade, o que é salvar a minha alma, é me fazer um vencedor, é me fazer, me levar a reinar com o Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, Senhor Jesus. Mateus 16, não tem jeito de ficar sem ler Mateus capítulo 16, o versículo 24, né, que o Senhor abra os nossos olhos, né? Senhor Jesus, dá-me a visão, Senhor, Senhor, abre os meus olhos, Senhor Jesus. Mateus 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, Senhor Jesus, eu quero ver, Senhor, ver o Senhor, ver a sua vontade, se eu ver o que está no teu coração, Senhor Jesus. Então, irmãos, agora nossos olhos já foram abertos. Então não adianta eu querer tentar lutar. Não há não há o hino que nós cantamos, né? Não há meio além da cruz. Não adianta. Não adianta tentar. Sabe qual que é o pior cego? É aquele que não quer ver, né? Que o Senhor nos livre da cegueira. Que eu, que você, que cada um de nós, cada um na sua experiência, nós possamos nos curvar ao Senhor e rogar: Senhor, Senhor, ilumina os olhos do meu coração. Senhor, me faça ver, Senhor, ver com realidade, com os meus atos, com as minhas ações, com a minha posição, com o meu viver. Quero seguir o Senhor. Sempre assim, Senhor, quem quer seguir o Senhor, irmão? Todos nós queremos seguir o Senhor. Todos nós queremos seguir o Senhor. Mas nós não podemos tentar nos enganar, nos fazer de cego. E essa é a visão. Eu preciso da cruz. Eu preciso, para seguir o Senhor, tenho que aplicar a cruz no meu ego diariamente, constantemente, para eliminar o velho homem, para que o Senhor me guie, para que a vontade do Senhor seja feita na minha vida. Senhor Jesus. Então, o ponto aqui é seguir o Senhor. Aí vamos num contexto em Lucas, capítulo 9. Senhor Jesus. Lucas, capítulo 9. Senhor Jesus. Versículos 57 a 60. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro disse, Jesus, a outro: sepultado meu Pai. Mas Jesus insistiu:
Deixai os mortos sepultar aos seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então nós já vimos que, não há outra maneira, a cruz. Né? É necessário, né, vamos passar por tribulação, por sofrimento, e todos nós queremos seguir o Senhor. Então agora nós estamos num dilema, né? Então aqui temos três personagens, né, três tipos de pessoas, né? Então um falou, eu vou seguir o Senhor. Aí o Senhor no versículo 58 tenta abrir os olhos dessa pessoa. Você vai me seguir? Aqui, mas eu não tenho onde ficar, não. Eu não tenho lugar para dormir, não tenho, você tem certeza? Você tem certeza? Né? Então, se eu precisar abrir os nossos olhos, seguir o Senhor, é isso aí, né? Tem um preço, uma responsabilidade, um comissionamento. Senhor Jesus. Aí a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro. Então, você quer seguir o Senhor, mas quem quer seguir o Senhor? Eu quero seguir o Senhor. Mas primeiro, né, eu vou sepultar o meu pai. Aí o Senhor, no versículo 17, adverte. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Né? No Alimento Diário mostramos cara que no universo existe as atividades para os mortos e para os vivos. Né? Então, nós somos aqueles que temos atividade para os mortos e para os vivos. Para os vivos. Né? Vamos entrar dentro do contexto aqui. Então dizer que eu não posso participar do velório do... Não. Né? Aqui mostra que o Senhor é o primeiro. O Senhor tem que ter primazia no meu viver, na minha vida, na minha decisão, né? Na minha posição. Agora, se eu falo que eu vou seguir o Senhor, mas primeiro, né? Aí o versículo 61, do mesmo capítulo, 61 e 62. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que indo ter mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então o outro disse, eu vou te seguir, mas deixa-me primeiro. Senhor Jesus, dá-me a visão. Senhor, abre os meus olhos, Senhor. Isso é para cada um de nós, eu na minha experiência, cada um de nós considerarmos, será que essa tem sido a minha posição, né, diante, na hora de decidir ali, Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro, né? Aí o versículo 62 diz, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, a nossa visão deve ser uma visão bem direcionada para o Senhor. Não podemos olhar para trás, né? Porque temos uma grande advertência, a experiência da mulher de Ló, né? Lucas 17. E achei muito interessante qual a correlação disso com o que nós estamos vendo, né? Lucas capítulo 17, versículo 32 por enquanto, só ele. Versículo 32. Sim. Lembrai-vos da mulher de Ló. Né? Mas então vamos ler o versículo 31 então. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não deixa para tirá-lo. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, quem tem uma visão, determina-se assim. Eu vi. Então, quem não olha para trás é alguém que tem uma visão governante. Uma visão que vai para frente. Não olha para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. A Bíblia é algo, a palavra do Senhor é maravilhosa. Vamos ler o versículo
33, por favor, irmãos. Bem, de forma bem forte. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Os irmãos viram? Eu vi. Os irmãos viram a correlação de uma visão embaçada, aquela visão que olha para trás. Ela tem uma correlação direta de não negar a si mesmo, de amar a sua própria vida, né? Então, quem ama a sua própria vida, que quer seguir o Senhor, mas primeiro, né? Quero seguir o Senhor, mas primeiro, então, esse, que às vezes sou eu na minha fraqueza, às vezes é você, está fazendo uma opção de preservar a sua própria vida. Mas quem quiser preservar a sua própria vida, olhando para trás, não se posicionando pelo Senhor, não se posicionando por uma visão clara e governante de seguir o Senhor, perdê-la-á. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, dá-me a visão. Senhor, abre os meus olhos. Eu quero ver o Senhor. Eu quero seguir o Senhor. Eu quero ter um olhar fixo no Senhor. Eu quero, lendo, aí eu me fez lembrar, eu até recorri lá na olhar para o Senhor, de uma maneira, ter essa visão governante, é como aquela formosa, a amada de Cântico dos Cânticos, que tinha olhos como de pomba. Os irmãos se lembram? Olhos como de pomba. O olho de pomba é aquele olho que ele é fixo num ponto. Ele olha, ele só vê o seu amado, só vê a formosura do seu Senhor, só vê, ele é conquistado pelo amor do seu Senhor, ele é governado pelo seu Senhor. Ele não olha para trás. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nos dê a visão, Senhor. Revela para nós. Filipenses capítulo 3. Oh, Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que eu já tenha recebido, ou já ouvi, mas prossigo para conquistar aquilo para com que também fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que diante de mim estão. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? Quem tem uma visão neste nível, é uma pessoa que tem uma visão governante, né? Ele sabe, ele reconhece que ele é fraco, ele não alcançou, mas os olhos dele estão fixos no Senhor. Ele olha firmemente para o Senhor. Ah, mas eu sou fraco. Ah, mas eu gosto sempre de fazer as perguntas para mim. Quem aqui não pecou no dia de hoje, levanta a mão. Não levanta a mão. Quem não falhou no dia de hoje? Quem não... Mas, no entanto, a minha visão, o meu olhar, o nosso, deve ser feito no Senhor. Eu não posso ficar olhando para trás, para as coisas que para trás ficam, mas tem que olhar para o Senhor. Essa era a experiência de Paulo. E se nós considerarmos a experiência de Paulo, Atos 19, Paulo, quando ele viu o Senhor, o que aconteceu com ele? Você se lembra? Quando Paulo viu o Senhor, o que aconteceu com ele? Ele ficou cego. Senhor Jesus. Ele viu uma grande visão, o Senhor se revelou ali como uma grande visão. Quando Paulo viu o Senhor,
Ele ficou cego. Ele agora já não conseguia ver mais nada. Mas aí lá no contexto mostra, só pelo menos uma porção rapidinha aqui, Atos capítulo 9, aí ele ficou cego, aí foi lá e o Senhor proveu toda aquela situação com Ananias, né, para poder recobrar a visão dele. Aí Ananias todo temeroso, mas esse aí manda matar e não mata e tudo mais. Aí o versículo 14, aí o Senhor, versículo 14 do capítulo 9 de Atos. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Então primeiro Paulo, quando ele viu o Senhor, ficou cego. Aí depois o Senhor recobrou a sua visão. Aí quando os olhos de Paulo abriu novamente, aí a gente consegue, irmãos, entender Filipenses. Vamos voltar em Filipenses. Filipenses capítulo 3, o versículo 12. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, dá minha visão, Senhor. Capítulo 3, Filipenses, versículo 12. Não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Vou marcar aqui o final aqui, irmãos. Fui conquistado por Cristo Jesus. Jesus conquistou a Paulo. Paulo, ele fitou os olhos no Senhor e viu quão atraente o Senhor era. Olhou assim, eu fui conquistado, eu fui atraído pelo Senhor. Ele viu o Senhor, e aí ele, conquistado pelo Senhor, ele falou: eu não posso fazer senão seguir o Senhor. Então esse contexto aqui, ele é precedido pelos versículos anteriores. Aí capítulo 3 de Filipenses, o versículo 4 ao 6 mostra, 4 ao 6 mostra o que Paulo era. Não vou ler, mas todos já têm uma noção. Do 4 ao 6, se a gente fosse fazer uma adequação para os dias de hoje, Paulo ele era como se ele tivesse PhD, doutorado, tivesse um status, né, ao padrão. Consequentemente, ele tinha muitos recursos. Então, vamos imaginar, adequando aos dias de hoje, o relato do capítulo, versículo 4 a 6, ele fala: eu sou o cara, né? Sou o cara, acima de tudo, né? Mas ele viu o Senhor, ele foi conquistado pelo Senhor. Os olhos de Paulo foram abertos, e ele viu o Senhor, e os olhos dele eram como de pomba, ele só viu o Senhor, né? Aí o versículo 8, ele fala assim, vamos ler de Filipenses, capítulo 3. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi
todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Eu sou doutor, eu tenho a alta posição na sociedade, eu tenho trilhões e trilhões de tal, mas eu vi a Cristo. Meus olhos foram abertos, eu tive a visão, eu vi o Senhor. Agora, sabe, toda essa riqueza, toda essa posição, todos esses status, todos esses conhecimentos, todos esses diplomas, eu considero como esterco, como fezes de animal. A tradução pelo original, né? Refúgio, esterco. Por quê? Ele olhava lá, aí na hora que ele via Cristo, doutorado, mestrado, dinheirado, dólares, bitcoins, terras, apartamentos, posição, rei, governador, tudo. Cristo, isso é esterco, isso não vale nada. Senhor, abre a minha visão, Senhor. Se eu quero ver o Senhor, essa é a oração. Eu preciso de ver o Senhor. Irmãos, isso não vale nada. Mas é só quando eu sou conquistado pelo Senhor que eu chego nessa conclusão. Preciso ser conquistado pelo Senhor. Meus olhos em relação ao Senhor precisam ser como de pombas. Eu preciso de ter o olhar fixo no Senhor. Posso olhar nem para a esquerda, nem para a direita, e nem muito menos para trás. Eu preciso olhar para o Senhor. Senhor, dá a minha visão. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Versículo 9 e 10 do mesmo capítulo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de não mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Aleluia! De fato, Paulo, ele via, a visão dele era bem clara, né? Que o Senhor nos dê a visão. O Senhor se revela ainda mais para nós. Senhor Jesus, Senhor, essa é a nossa oração. Senhor, nos dê a visão. Senhor, abre os nossos olhos. Queremos ver unicamente o Senhor. Senhor Jesus, de fato, Tu és precioso, Senhor amável, Tu és formoso. Senhor Jesus, Tu és maravilhoso. Queremos ver unicamente o Senhor. Senhor Jesus. Amém. Vamos, por favor, compartilhar, irmãos. Pequenos grupos, 10, 15 minutos, e depois irmãos individualmente. Irmãos e irmãs, compartilhem.